Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Neemias, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma grande obra importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem, cada vez respondi da mesma forma. Na quinta vez, o servo de Sambalat trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia: há um boato entre as nações vizinhas e Gesem o confirma que você e os judeus planejam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamar a seu respeito. Olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Eu lhe respondi: nada do que você diz é verdade. É tudo invenção sua. Estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim, continuei o trabalho com determinação ainda maior. Aleluias. Este aqui é um guerreiro de Deus, Neemias, o valente, né? Como Deus chama você e eu para ser. Aqui era o tempo todo uma oposição contra a obra de Deus, contra o trabalho que este homem estava fazendo para o Senhor, né? Mas ele era firme, ele era posicionado. E nós precisamos também sermos firmes e posicionados. Eu quero destacar aqui 3 coisas importantes na atitude de Neemias que também devemos ter. A primeira é que Neemias, ele não dá ouvido para a voz do inimigo. O inimigo manda um monte de recado para ele, manda falar um monte de coisas para ele, mas ele fica firme na voz de quem? De Deus. Deus falou para ele ali naquele lugar, levantar os muros de Jerusalém, reconstruir aquela cidade. Esse era o alvo dele, esse era o objetivo. Ele estava com um propósito firmado, ele não mudava o foco. E é isso que Deus está falando: não mude o seu foco. O diabo faz tudo para tirar a gente do foco, para a gente olhar para o outro lado, para a gente ver outras coisas. Não, nós temos um foco, nós temos um chamado, nós temos uma meta, nós temos um propósito, nós temos uma missão a cumprir e temos que ficar firme nesse foco. Não interessa o que está acontecendo do lado direito, da esquerda, para trás, para frente. O que interessa é que você precisa ficar firmado no foco. Neemias tinha um foco e o foco dele era cumprir a missão que Deus lhe deu de reconstruir Jerusalém. E isso ele faz com muita dedicação, com muita determinação. Então, a primeira coisa é essa: não mude o foco. O inimigo vai trazer situações, vai falar coisas para você mudar o foco, mas ele fica firme e não muda o foco. Segunda coisa, ele tem discernimento espiritual claro de que o inimigo queria lhe fazer mal. Quantas vezes a gente não tem discernimento? Pessoas se aproximam de nós, pessoas invejosas, pessoas que às vezes até infiltram dentro da igreja para atrapalhar a obra. Quantas coisas acontecem ao nosso redor e nós ficamos dormindo, ficamos desatentos e muitas vezes somos pegos em armadilhas porque não temos discernimento espiritual. E ele fala aqui que ele tinha o quê? Discernimento, sabendo que eles planejavam me fazer o mal. Ele sabia muito bem que aquilo era conversa furada, que eles não queriam papo nenhum com eles, ele queria era fazer mal para ele, por isso ele ficou firme, posicionado e não foi encontrar com estes homens. Não foi encontrar. Então é isso que Deus está falando para você: abre os olhos espirituais, começa a observar as coisas que estão acontecendo ao seu redor, começa a observar as pessoas, os ambientes, as situações. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Muitas vezes nós estamos sendo vítimas de inveja, muitas vezes nós estamos sendo vítimas de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria. Esses dias eu ouvi um testemunho de uma ex-bruxa, ela dizendo isso: quantas vezes ela fez bruxaria, macumba, para colocar uma pessoa contra a outra, colocar um marido contra a esposa, um filho contra a mãe, uma irmã contra outra irmã, um líder de igreja contra o liderado, e nós ficamos ali brigando entre nós, procurando justificar quem tem razão, quando na verdade nós devíamos colocar o joelho no chão, os joelhos no chão, orar, jejuar, repreender o demônio e declarar cancelado toda a obra do diabo. A gente não faz isso. E aí nós somos
apego, como diz aquela ex-bruxa, a nossa armadura é quebrada. Temos que tomar muito cuidado com isso, temos que pedir discernimento espiritual, estamos sempre em batalha, e essa batalha não se vence na carne, na força do braço, mas na força do Espírito Santo. É por isso que Paulo fala lá em Efésios, revestivos do Senhor e da força do seu poder. Revestivos sempre no Senhor e na força do seu poder. E a terceira coisa que eu quero destacar é que ele não para. Ele não para, não interessa as ameaças, as intimidações. Ele tentou conversar numa boa aqui, não deu conta, né, o inimigo. Aí ele veio ameaçar mesmo, ele ameaçou, você vai ter que vir aqui, porque senão vai ficar ruim para você. E ele fez o quê? Continuou firme. Aqui fala para ele, olha, nada que você diz é verdade, é tudo invenção sua. Ele estava tentando apenas me intimidar. Imaginava que eu iria parar a obra, para ir lá dar conversa para ele, me intimidar por ele. Não, sabe o que eu fiz? Continuei firme, com maior determinação ainda. E é isso que nós temos que fazer, continuarmos firmes, nós não podemos parar. Sabe? A tradução disso aqui é por que eu vou parar? Por que eu tenho que parar para ouvir o inimigo? Por que eu tenho que parar para encontrar com o inimigo? Por que eu tenho que parar para dar confiança para o inimigo? Ou para a conversa furada do inimigo? Ou fofoca, ou mentira, ou seja lá o que for. Eu não posso parar. Eu tenho que continuar. E o que acontece aqui é que Neemias permanece firme, ele continua, e ele fala que depois dessa confusão toda, depois dessas intimidações, ele continua o trabalho. E é muito lindo, né? Porque nada para este homem. Enquanto ele não termina essa obra, ele continua até o fim. E ele diz aqui, muito claramente, né? Estavam apenas tentando nos intimidar. Imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim continuei o trabalho com determinação ainda maior. É isso que nós temos que fazer. Quanto mais o inimigo nos afronta, quanto mais o inimigo nos intimida, quanto mais o inimigo se levanta contra nós, mais nós nos levantamos também contra ele, mais nós resistimos às forças dele através da força do Senhor, e nós colocamos ele para correr e permanecemos firmes, posicionados, com muito mais determinação ainda, porque é isso que Deus quer de mim e de você. Amém? Que Deus te abençoe e te dê essa garra de guerreiro valente, de guerreira valente, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor abençoe as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.